Antes de entrar no conteúdo, deixa isso claro logo no início. Aqui no canal tem conteúdo técnico gratuito todos os dias, feito para ciclistas do mundo real que querem evoluir de verdade. Se você quer ter sua pergunta respondida em forma de vídeo, com profundidade, método e aplicação prática, use o Super Thanks. É assim que você apoia o canal e transforma sua dúvida em conteúdo técnico que realmente ajuda quem pedala a sério. Agora vamos direto ao ponto. Porque perder a vontade de pedalar não é fraqueza, não é preguiça e não é falta de amor pelo ciclismo. Na maioria dos casos, é um sinal claro de erro acumulado na forma como você está treinando, se recuperando e se relacionando com a bike. A motivação não some do nada, ela é drenada quando o corpo e o cérebro entram em conflito com o processo. A primeira coisa que precisa ser dita, e quase ninguém fala, é que vontade de pedalar não nasce da motivação. Ela nasce da capacidade de recuperação. Quando o sistema nervoso está saturado, quando o sono está ruim, quando o estresse do trabalho invade o treino e quando a carga de treino não respeita sua realidade, o cérebro começa a associar a bike à ameaça, não à recompensa. A partir daí, a vontade desaparece. Não porque você não gosta mais de pedalar, mas porque o seu organismo está tentando se proteger. Um dos maiores ladrões de vontade no ciclismo é o treino sem propósito. Pedalar por pedalar, repetir semanas iguais, fazer sempre o mesmo percurso, sempre a mesma intensidade, sempre a mesma cobrança interna. Isso cria monotonia neural. O cérebro humano precisa de novidade, de desafio controlado e de sensação de progresso. Quando o treino vira repetição vazia, a motivação evapora. Ciclistas que treinam sem estrutura geralmente culpam a falta de disciplina, quando, na verdade, o problema é falta de significado fisiológico no treino. Outro fator crítico é a relação tóxica com desempenho. Muitos ciclistas passam a pedalar apenas para confirmar que estão bem, ou para provar algo para alguém. Toda sessão vira teste, toda subida vira julgamento, todo dia ruim vira frustração. Isso corrói a vontade de pedalar porque transforma a bike em tribunal. O cérebro aprende rápido. Se pedalar vira sinônimo de cobrança constante, ele começa a evitar. Existe também a fadiga invisível, aquela que não aparece claramente nos números. Variabilidade da frequência cardíaca baixa, sensação de peso constante, irritabilidade, sono fragmentado, dificuldade de concentração e perda de prazer em atividades que antes eram estimulantes. Isso é sinal clássico de sobrecarga do sistema nervoso central. Não adianta trocar o treino, trocar a bike ou trocar o grupo se você não resolver isso. A vontade não volta enquanto o sistema estiver em modo de sobrevivência. Outro erro comum é achar que recuperar a vontade de pedalar significa parar completamente. Em alguns casos isso é necessário, mas na maioria das vezes o que falta não é parar, é mudar o estímulo. Reduzir intensidade, mudar ambiente, mudar foco, mudar tipo de treino. O corpo não precisa sempre de descanso absoluto. Muitas vezes ele precisa de estímulo sem pressão metabólica e sem cobrança de performance. Vamos falar de algo que quase ninguém conecta: nutrição e vontade de pedalar. Treinar constantemente em déficit energético reduz neurotransmissores ligados à motivação e ao prazer. Dopamina, serotonina e noradrenalina são afetadas por disponibilidade energética. Ciclista que vive com medo de comer suficiente começa a perder vontade de pedalar mesmo mantendo o treino leve. Isso não é psicológico, é bioquímico. O cérebro não sustenta a motivação quando percebe escassez constante. Outro ponto negligenciado é o papel do sono. Dormir mal por semanas não só reduz performance, como reduz a vontade de se expor a qualquer esforço físico voluntário. O cérebro prioriza conservação. Se você acorda cansado todos os dias e ainda se cobra treino de qualidade, a tendência é associar a bike ao sofrimento crônico. Não existe plano de treino que sobreviva a sono ruim. Também precisa ser dito que muitos ciclistas perdem a vontade porque perderam a autonomia. Seguem planilhas rígidas, metas irreais, comparações constantes e deixam de ouvir sinais básicos do corpo. Quando o ciclismo deixa de ser escolha e vira obrigação, a vontade desaparece. A autonomia é um dos pilares psicológicos da motivação sustentada. Sem isso, você até treina por um tempo, mas não sustenta. Agora vem a parte que dói ouvir. Em muitos casos, a vontade some porque você estagnou e não quer admitir. Pedalar muito sem evoluir frustra. O cérebro odeia esforço sem recompensa.
Se você treina há meses e não vê melhora em potência, resistência ou sensação de controle, a motivação cai, não porque você é fraco, mas porque o método falhou. Recuperar a vontade passa por voltar a sentir progresso, mesmo que pequeno. Outro fator poderoso é o ambiente. Pedalar sempre sozinho quando você precisa de interação ou sempre em grupo quando você precisa de controle drena a energia mental. Algumas fases pedem silêncio, outras pedem troca. Ignorar isso é ignorar a psicologia básica do esporte. Agora, como recuperar a vontade de pedalar de forma prática? Primeiro, reduza a pressão por desempenho. Treine por sensação por alguns dias, sem olhar número, sem meta. Segundo, introduza variedade controlada, mudança de percurso, de terreno, de cadência, de estímulo. Terceiro, ajuste carga para permitir recuperação real. Quarto, coma o suficiente para sustentar treino e vida. Quinto, durma melhor, mesmo que isso signifique treinar um pouco menos. Recuperar vontade também envolve redefinir o porquê. Nem sempre o objetivo antigo ainda faz sentido, e tudo bem. O ciclismo acompanha fases da vida. Às vezes o foco sai da competição e vai para a saúde, longevidade, prazer ou social. Resistir a essa mudança é o que mantém o bloqueio. E aqui vai uma verdade importante. Vontade não volta com discurso motivacional. Ela volta quando o corpo volta a se sentir capaz, quando o cérebro volta a associar a bike a controle, prazer e progresso. Isso é construído, não inspirado. Se você está sem vontade de pedalar, não se cobre mais força mental. Isso só piora. Investigue carga, recuperação, método, nutrição e propósito. Ajuste o sistema, não a culpa. E se você quer sair desse ciclo de cansaço, estagnação e perda de prazer, precisa parar de improvisar e começar a treinar com lógica, progressão e respeito à sua realidade. Quando o treino volta a fazer sentido, a vontade volta junto. Aqui a gente não romantiza sofrimento, a gente reconstrói relação com a bike de forma inteligente, sustentável e real. Existe ainda um ponto fundamental que quase ninguém aborda quando o assunto é recuperar a vontade de pedalar: a relação direta entre motivação e previsibilidade de carga. O cérebro humano responde melhor a sistemas previsíveis do que a estímulos caóticos. Quando você não sabe se o treino do dia vai te destruir, se vai sobrar energia ou se vai atrapalhar o resto da semana, o sistema nervoso entra em estado de alerta constante. Esse estado reduz dopamina antecipatória, que é exatamente o neurotransmissor ligado à vontade de iniciar uma atividade. Traduzindo, quando o treino é imprevisível, a vontade morre antes mesmo de você colocar o pé no pedal. Outro fator crítico é a ausência de ciclos claros de esforço e alívio. Muitos ciclistas treinam em um platô permanente de cansaço moderado. Não descansam o suficiente para se sentirem bem, nem treinam de forma estratégica para gerar adaptação clara. Esse limbo fisiológico é um dos maiores destruidores de prazer no esporte. Recuperar a vontade passa por criar semanas com identidade clara, semanas de construção e semanas de alívio real. Sem isso, o cérebro não enxerga fim para o esforço. Também é preciso falar do erro de tentar recuperar vontade aumentando o estímulo externo. Trocar bike, trocar equipamento, trocar aplicativo, trocar grupo, trocar trilha. Tudo isso gera pico curto de empolgação, mas não resolve a causa. A vontade some por falha sistêmica, não por falta de estímulo visual. Sem reorganizar carga, recuperação e propósito, qualquer novidade vira apenas distração temporária. Existe ainda a influência direta do cortisol cronicamente elevado. Treinos mal distribuídos, somados a estresse profissional, familiar e social, mantêm níveis elevados de cortisol por longos períodos. Isso afeta sono, humor, libido, imunidade e diretamente motivação para esforço voluntário. Quando o corpo está em estado catabólico prolongado, ele evita qualquer atividade que exija gasto adicional de energia. A bike entra nessa lista. Ajustar treinos sem considerar estresse total é um erro grosseiro. Outro ponto ignorado é a desconexão entre expectativa e realidade.
Muitos ciclistas criam expectativas irreais baseadas em comparações com profissionais, influenciadores ou amigos que vivem outra realidade fisiológica e logística. Quando o resultado não vem no ritmo esperado, surge frustração silenciosa. Frustração repetida mata a motivação. Recuperar vontade passa por alinhar expectativa com processo e entender que evolução real raramente é linear. Também é preciso falar da importância de metas intermediárias mensuráveis. Pedalar apenas com objetivo distante, como uma prova específica ou um número grande de potência, cria vazio entre o agora e o futuro. O cérebro precisa de pequenas confirmações frequentes de progresso. Isso pode ser melhor tolerância ao volume, menor frequência cardíaca para o mesmo esforço, sensação de controle em subida, recuperação mais rápida entre sessões. Sem essas métricas internas, a motivação se perde. Outro fator decisivo é a ausência de identidade clara no treino. Quando você não sabe se está treinando para endurance, para subida, para sprint, para saúde ou para competição, o cérebro não entende o propósito do esforço. Tudo parece aleatório. Recuperar vontade passa por clareza de identidade temporária. Mesmo que seja por poucas semanas, você precisa saber exatamente o que está construindo. E existe ainda a parte mais negligenciada de todas, o prazer técnico. Muitos ciclistas só pedalam focados em sofrimento ou números. Esquecem de sentir cadência, fluidez, aplicação de força, controle de ritmo, respiração, leitura de terreno. Quando você resgata o prazer técnico, a bike deixa de ser só desgaste e volta a ser habilidade. Isso reativa o interesse cognitivo pelo treino. Agora, a verdade final, direta e sem romantização. A vontade de pedalar não se recupera com frases motivacionais nem com disciplina cega. Ela se recupera quando o corpo volta a responder, quando o cérebro volta a perceber progresso, quando o treino deixa de ser ameaça e passa a ser estímulo controlado. Isso exige método, não força de vontade. Se você está sem vontade, provavelmente não precisa treinar mais, precisa treinar melhor, precisa de estrutura, progressão, lógica fisiológica, semanas bem organizadas e objetivos claros. É exatamente isso que um sistema bem construído faz. O sistema MNB de 12 semanas foi criado para tirar o ciclista do caos, da estagnação e da perda de prazer, e recolocar ordem no processo, com fases claras, progressão inteligente, equilíbrio entre carga e recuperação e foco no ciclista do mundo real. O link do MNB de 12 semanas está na descrição. Quando o treino volta a fazer sentido, a vontade volta junto. Aqui não se força a motivação, se reconstrói o sistema que gera ela.